A história oculta de um vaqueiro amaldiçoado, o sinistro pacto, que mudou seu destino para sempre. Era uma tarde abafada no interior do Brasil, e o céu parecia carregar o peso de um segredo sombrio. João, um vaqueiro de 34 anos, voltava para casa após um dia exaustivo na fazenda. Enquanto as rodas da sua carroça rangiam nas estradas de terra, ele avistou a antiga fazenda abandonada que todos na cidade conheciam. Ninguém se atrevia a se aproximar daquele lugar sinistro, mas a curiosidade falou mais alto. Com um frio na barriga e o coração acelerado, decidiu explorar o que restava daquela construção esquecida. Ao pisar no chão empoeirado, o ar se tornava pesado, quase sufocante. Estrondos de trovões ao longe pareciam ecoar suas dúvidas, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Vasculhando entre tábuas podres, João encontrou um diário desgastado, muitas páginas cobertas de poeira. Assim que o abriu, seus olhos se fixaram em relatos perturbadores de um vaqueiro amaldiçoado que fez um pacto com uma entidade obscura. Em troca de habilidades e força, ele selou seu destino num preço inimaginável. A cada página que ele virava, a luz do dia parecia se esvair. Sussurros e risadas malignas pareciam ecoar nas paredes enferrujadas, e João mal podia acreditar no que estava lendo. Não era uma lenda. Era a história de um homem como ele, mergulhado na treva. Enquanto a tempestade se aproximava, a sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Ele sabia que não deveria estar ali, e que algo terrível estava prestes a acontecer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os rumores de desaparecimentos começaram a invadir as ruas da cidade, e os vizinhos que antes eram calorosos, agora trocavam olhares desconfiados. João sentiu que a segurança de seu lar estava ameaçada. Ele sempre acreditou que sua comunidade era um abrigo, mas agora a desconfiança pairava como uma nuvem negra. A cada novo relato, o peso de sua descoberta se tornava insuportável. Seus amigos, aqueles que eram como irmãos, começaram a agir de forma estranha. Ao buscar ajuda nas autoridades, João se deparou com corrupção, um poço de traições que parecia se estender por toda a cidade. Em um dia fatídico, sua família começou a ser alvo dessa força obscura que tomava conta do lugar. Ele percebeu que a vida que eles levaram era uma armadilha, uma cortina de fumaça para esconder o que realmente acontecia. Atormentado, ele sabia que não poderia confiar em ninguém. O peso da decisão crescia a cada hora que passava. Mergulhadíssimo em um pesadelo, só conseguia pensar nas terríveis verdades que a cidade escondia. A sombra do pacto amaldiçoado havia se espalhado. E agora, João sentia que precisava enfrentar não apenas o passado sombrio daquela fazenda, mas também a escuridão que envolvia sua própria vida. Com a lua cheia iluminando a noite, um grito ressoou na escuridão. O que João faria agora? Conseguiria ele salvar sua família, ou a maldição do vaqueiro amaldiçoado o consumiria antes que ele descobrisse a verdade? O tempo estava se esgotando, e o terror apenas começava. A chuva começou a cair, forte e pesada, como se o céu estivesse se preparando para liberar todo o seu descontentamento. Os relâmpagos cortavam a escuridão, iluminando brevemente as sombras que se moviam entre as árvores. Joaquim, o irmão mais novo de João, havia desaparecido naquela mesma noite. O coração de João tamborilava em seu peito enquanto ele olhava para a porta da frente, imerso em um crescente desespero. Uma sensação de pavor se apoderou dele.
Ele sabia que precisava agir, mas cada pensamento que lhe cruzava a mente era um convite ao medo. As palavras do diário ecoavam em sua cabeça. O pacto exige um sacrifício. A cada gerações, ele reivindica o que é seu. Estaria o rapaz sendo clamado por aquela entidade nigérrima? Precisava encontrar Joaquim antes que a escuridão o levasse. Com cada passo que João dava para fora de casa, o vento gelado parecia sussurrar seu nome, como se a própria terra estivesse alertando-o para os perigos que residiam nas sombras da cidade. Ele cerrou os punhos e seguiu em direção à floresta, onde o chamado do seu irmão reverberava mais forte. Fechou os olhos tentando ignorar as visões de pesadelos que pareciam se formar ao seu redor. Conforme adentrava o matagal, sombras mais densas dançavam entre os troncos. Não eram apenas as árvores que o cercavam. A própria natureza parecia se tornar um inimigo. Os galhos se estreitavam e as folhas sussurravam. Cada passo se tornava um esforço quase sobre-humano, como se a terra estivesse tentando prendê-lo ali. Ele precisava encontrar seu irmão, mas ao mesmo tempo a ansiedade gripava seu coração. O que ele encontraria à frente? No fundo da floresta, encontrou uma clareira. A visão o paralisou. No centro, uma velha fogueira ainda fumegava, e em volta dela estavam figuras encapuzadas, murmurando em uma língua que parecia remota e cheia de angústia. João se escondeu atrás de uma árvore, desesperado para entender o que estava acontecendo. Ele sentia que Joaquim estava ali, mas não se atreveu a fazer qualquer movimento. Um estalo ecoou à sua direita. Ouvindo a movimentação, João virou a cabeça e quase gela. Uma das figuras se aproximava dele, seu capuz arrastando no chão como se estivesse em busca de algo. Com o coração disparado, João recuou, mas antes que pudesse se esgueirar de volta para a segurança da escuridão, um grito conhecido cortou o ar, vindo de dentro da clareira. Era Joaquim. No mesmo instante, a figura encapuzada levantou os braços para o céu e um grito baixo reverberou pela noite e uma energia fria e densa tomou conta do ambiente. Ouvindo as palavras que saíam dos lábios obscuros, João estava paralisado, absorvendo a cena aterradora. O que aquelas criaturas planejavam fazer? E por que a voz de seu irmão estava entre aqueles sussurros? Sem pensar, ele deu um passo à frente, decidido a resgatar Joaquim de qualquer forma. Mas uma sombra de iluminação o deteve. Aquela figura maligna havia notado sua presença e, em um movimento rápido, ficou cara a cara com ele. "Você não deveria ter vindo aqui, vaqueiro", disse a figura, revelando um rosto pálido e deformado pela escuridão. A voz era rasgada, como se um milênio de tormento estivesse contido em cada sílaba. Um arrepio percorria a espinha de João. Ele entendeu que tinha cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. O que ele não sabia era que a verdadeira maldição estava prestes a se revelar. Enquanto a tempestade rugia e os ventos uivavam, a luta por sua família se tornava mais do que uma questão de encontros e identidades perdidas. Agora era uma batalha contra forças que transcendem o entendimento humano. O tempo estava se esgotando, e o preço exigido poderia ser mais alto do que ele estava disposto a pagar. João percebeu que a verdadeira questão agora não era apenas salvar seu irmão, mas sim a própria alma. E enquanto tudo se desdobrava, um eco quase imperceptível começou a ressurgir. Uma risada sinistra que parecia se misturar ao som da tempestade. A verdade viria à tona, mas a que custo? O terror no olhar de João era palpável. O rosto desfigurado da criatura à sua frente refletia uma entidade antiga, poderosa e sedenta. Ele tentou manter a coragem, mas as palavras da figura pareciam trespassar sua mente como facas afiadas. "O que você quer?" João perguntou, sua voz quase soando como um sussurro. "O seu irmão
respondeu a figura com um sorriso cruel, expondo dentes podres e amarelos. Ele é o que precisamos. João olhou rapidamente para o centro da clareira. Joaquim estava de joelhos, com os olhos fixos no fogo, como se fosse hipnotizado. Não parecia ter consciência do perigo que o cercava. Uma onda de desespero tomou conta de João. Joaquim! Gritou desesperadamente. Um movimento súbito fez com que a criatura se aproximasse. Os outros encapuzados giraram a cabeça, seus olhos brilhando como tochas e fixando-se em João. O cheiro de fumaça e carne queimada invadia suas narinas, misturando-se com o cheiro da chuva. A raiva e o medo teimosamente pulsavam dentro dele. Você não pode perturbá-los, sussurrou o ser em tom melodioso, como um canto de encantamento. Eles têm um propósito. Você deve fazer uma escolha. Nesse instante, a risada sinistra tornou-se mais alta, ecoando pela floresta, saturando o ar com uma malevolência palpável. João, firme em seu lugar, sentiu as sombras ao seu redor se espessarem, como se estivessem tentando consumir sua determinação. O que você quer de mim? Perguntou sua voz carregada de uma bravura fingida. A criatura fez um gesto com as mãos, e as outras figuras começaram a cantar, repetindo um mantra ensurdecedor que misturava as vozes em um caos ensanguentado. A fogueira no centro parecia responder ao chamado. As chamas se erguiam, dançando de forma errática, projetando sombras distorcidas que se arrastavam como se estivessem vivas. Uma alma por outra, a figura explicou, aninhando-se ainda mais perto. Se você deseja que seu irmão viva, deve tomar o seu lugar. A frase pulsou na mente de João como um eco retumbante. O que estava em jogo era muito mais do que um simples resgate. Era sua própria existência, a linha tênue entre a vida e a morte. Ele se viu paralisado, lutando contra o instinto de fugir. Mas perder Joaquim não era uma opção. No calor do momento, uma raiva feroz cresceu dentro dele. Não, eu não vou permitir que você leve meu irmão, gritou, se forçando a agir. Com um impulso, ele se jogou para frente, despencou na direção de Joaquim e o puxou para longe. Mas a força que emergia de dentro da clareira era incontrolável. As figuras pareciam se mover em uníssono, e com um assobio agudo, a energia da fogueira disparou como um raio em direção a João e Joaquim. O impacto os lançou para o chão, e por um momento o mundo girou em uma confusão de luz e escuridão. João sentiu a mão de Joaquim em seu braço, trêmula e fria. Ele olhou nos olhos do irmão, que agora estavam claros, despertando do transe. O que aconteceu? Joaquim sussurrou confuso. Temos que sair daqui, João respondeu, puxando-o para se levantar. Mas os encapuzados já estavam se aproximando novamente, sussurros e risos se intensificando. O tempo estava se esgotando e as sombras se tornavam mais densas. As figuras surgiram, bloqueando a saída enquanto a risada sinistra crescia, transbordando em um eco surdo e aterrador. Você não escapará tão facilmente, vaqueiro. Você ainda precisa decidir. O copo da realidade começou a quebrar, a clareira se torcendo em uma fenda de escuridão. João percebeu que uma expectativa maligna pairava no ar, uma escolha sem escapatória. E conforme as figuras se adiantavam, seu coração palpitava, absolutamente certo de que aquele era apenas o começo de um pesadelo ainda maior. O que aconteceria se ele não conseguisse escapar? João puxou Joaquim para o lado, seu coração batendo forte. As figuras encapuzadas se aproximavam, seus rostos escondidos nas sombras. Mas os olhos brilhavam com uma luz maligna. O cheiro do fogo parecia se intensificar, quase como se estivesse fumegando suas almas diante daquelas criaturas indescritíveis. O que eles querem de você? Joaquim perguntou, os lábios tremendo. João apenas balançou a cabeça, incapaz de articular as palavras, lutando para manter a calma. A risada parecia entrar em sua cabeça,
como um veneno. Não olhe para eles, gritou, tentando afastar a atenção de Joaquim, enquanto olhava ao redor, procurando uma saída. A clareira, que parecia tão aberta antes, agora se sentia como uma armadilha. As árvores, com seus troncos tortuosos, pareciam se fechar como um abraço mortal. A única luz vinha das chamas dançantes, criando sombras que se moviam em um ritmo frenético, como se quisessem contar a história da escuridão que os rodeava. Os encapuzados começaram a sonhar um canto ainda mais intenso, suas vozes se entrelaçando em um hino ao terror. Um dos seres, aquele de rosto desfigurado, se afastou um pouco do grupo, avançando em direção a eles. "A escolha é sua", gritou, a voz como um eco de horrores antigos. Um pacto que atravessa eras. João sentiu um frio cortante na espinha. A ideia de tomar o lugar de Joaquim ardia em sua mente, e a cada segundo que passava, o peso daquela escolha parecia mais opressivo. O que aconteceria se ele não conseguisse salvar o irmão? A desolação da perda consumiria sua alma. "Sinto que eles..." Joaquim começou, mas João não deixou que ele terminasse. "Não pense, apenas me siga", disse, puxando o irmão para outro lado, longe do fogo. As vozes dos encapuzados se tornaram gritos, uma cacofonia de advertências e promessas, cada um soando mais voraz que o outro. O caminho não era fácil. As raízes das árvores pareciam atacar seus pés, agarrando-os na tentativa de impedi-los de escapar. A clareira parecia girar, e a voz do ser desfigurado ecoava, chamando por eles. "O dia da escolha se aproxima. Vocês não podem fugir eternamente." A adrenalina corria nas veias de João, enquanto ele protegia Joaquim. O que ele faria se fosse obrigado a decidir? Em sua mente, um turbilhão de imagens passava. O rosto sereno de Joaquim quando eram crianças, os risos compartilhados, os medos enfrentados juntos. Mas o que ocorreria se aquele sorriso se apagasse para sempre? "Estou com medo, João", Joaquim murmurou, a voz dançando nas sombras. João se virou para seu irmão, seu olhar decidido, mas umedecido pela angústia. Ele nunca havia sentido tanto medo, mas mais do que isso, sentiu uma raiva intensa acender dentro dele. "Não posso perder você", gritou. Seu tom era uma mistura de desespero e determinação. E enquanto um impulso de coragem enchia seu peito, João decidiu. Os encapuzados não podiam levá-lo sem uma luta. Ele não permitiria que Joaquim se tornasse uma oferta. Seria seu irmão ou nada. "Vamos, Joaquim. Temos que correr", ordenou, puxando-o com força. As figuras começaram a se mover, cercando-os mais e mais, como predadores prontos para o abate. A música do canto sussurrava promessas cativantes, mas a verdade daquela escolha era sombria. A fogueira crepitava explosivamente e as labaredas subiam como garras no céu noturno. O chão tremia sob seus pés e o pânico disparou nos corações dos irmãos. "O que é este lugar?" Joaquim gritou. No instante em que ele falou, um clarão percorreu a clareira. Uma luz ofuscante surgiu repentinamente e João se virou, paralisado pela visão. Bem em frente a eles, uma figura mais alta surgiu das sombras, uma silhueta imponente com marcas de poder que variavam entre o humano e o monstruoso. "Secreta é a força que você busca", sussurrou a nova entidade, sua voz como folhas secas arrastadas pelo vento. "Mas a verdadeira escolha pode custar mais do que você imagina." Antes que João pudesse responder, a clareira começou a desmoronar, criando um rastro de desespero ao seu redor. Os rostos dos encapuzados tornaram-se agressivos, a risada virando um grito agudo. E no meio da confusão, uma pergunta consumiu a mente de João. Até onde ele iria para salvar Joaquim e o que realmente exigiriam dele? Com o chão desaparecendo, o que restava era uma única saída. Um abismo de trevas e incertezas.
E enquanto a escolha pairava sob a superfície, uma nova sombra se aproximou, prometendo revelações que poderiam mudar tudo. A clareira desmoronava sob os pés de João e Joaquim, como se a própria terra estivesse se rebelando contra uma eternidade de dor e desespero. A figura imponente, envolta em mistério, levantou uma mão e, de repente, o mundo ao redor congelou. As chamas da fogueira balançaram freneticamente, como que lutando para se manter acesas, e o canto dos encapuzados cessou abruptamente, dando lugar a um silêncio ensurdecedor. "O que você deseja?" A entidade questionou, a voz ecoando de maneira portentosa. Suas palavras eram como um mantra, clamando por uma resposta, e a atmosfera parecia pulsar com a expectativa do que viria a seguir. João sentiu os músculos de seu corpo enrijecerem. Ele não sabia se deveria temer ou confiar na presença à sua frente. O que aquela criatura queria de verdade? Havia algo em seu olhar profundo que fazia João se sentir minúsculo, insignificante em comparação à escuridão que parecia emanar dela. "Nós precisamos..." começou Joaquim, sua voz trêmula. "Cale-se!" João o interrompeu, o medo crescendo em seu peito. Se aquilo era um jogo, ele não queria que Joaquim fosse o peão. "Não vamos fazer um pacto." As raízes das árvores, antes ameaçadoras, agora pareciam se contorcer em um último esforço de se libertar do abismo iminente. A figura elevada sorriu de forma sinistra, e uma onda de frio percorreu a pele de João. Ele sabia, por instinto, que aquela criatura não prometia nada que fosse bom. "Você não compreende, João. A escolha que você teme é, na verdade, sua única saída. Um pacto envolve sacrifício, mas liberdade só é alcançada com dor." A entidade falou, aproximando-se um passo mais. A luz que a cercava era quase hipnótica, como uma armadilha presa entre o desejo e a razão. João olhou para Joaquim, seu irmão que, naquele momento, parecia mais perdido do que nunca. O medo refletido em seus olhos era um espelho do que João sentia, mas havia algo mais. Uma tristeza apavorante que parecia se instigar a cada nova palavra da criatura. O que viria a seguir? Uma oferta? Uma demanda? "O que você quer em troca?" João perguntou, sua voz hesitante. A risada da entidade não era de alegria. Era um som frio, cheio de mockery e enigmas. "Apenas algo que você não está disposto a dar. Ou talvez, algo que você já tenha perdido." As chamas da fogueira brilharam em resposta, quase como se também tivessem sua própria consciência, recordando os velhos tempos, ou trazendo à tona algo que deveria ter permanecido enterrado. As árvores começaram a se contorcer, dançando em uma sinfonia macabra que ecoava ao redor de todos. "Ele se tornará parte de mim se você não aceitar", gritou o rosto desfigurado dos encapuzados. A voz rompia em um uivo perverso. João gritou para que Joaquim se afastasse, mas as raízes e sombras se atrofiaram, buscando envolvê-lo. O pavor cortou o ar como uma faca. O irmão de João estava em perigo e a figura à sua frente parecia deliciar-se com a agonia que queria infligir. "Não!" João berrou com toda a força. Com um movimento desesperado, ele se lançou adiante, intentando alcançar Joaquim. Mas o espaço entre eles se esticava, e cada segundo parecia uma eternidade. Os encapuzados começaram a se aproximar. A música do canto retornava, mais hipnótica e avassaladora do que antes. João sentia a pressão em seu peito, uma urgência colossal. E no instante em que suas mãos finalmente se estenderam em direção ao irmão, a figura elevada sorriu e sussurrou: "A escolha pertence a você, mas o tempo não espera." A sombra se estendeu como um tentáculo de escuridão, envolvendo os dois irmãos. O que viria em seguida era um abismo insondável, onde o passado, o presente e o destino colidiam em um eco agonizante. "João!" Joaquim gritou,
a voz mergulhada em desespero. Então, tudo ficou negro. E tudo o que João conseguia perguntar era: até onde ele estaria disposto a ir para salvar seu irmão, e qual verdade visceral o aguardava do outro lado da escuridão. Enquanto a escuridão envolvia tudo ao redor, um novo eco ressoou nas profundezas. Um riso perturbador, como se a própria sombra estivesse se preparando para a próxima jogada. A escuridão parecia viva, pulsando como um coração maligno, enquanto João lutava para se desprender do manto sombrio que o cercava. O frio percorreu sua espinha, apertando seu peito como um abraço de uma serpente, enquanto a lembrança de Joaquim se esvaía de sua mente, cercada por um vazio ensurdecedor. Após o chamado do irmão, o eco de sua voz ainda pairava no ar, sufocando os pensamentos de João. Você precisa escolher, dizia a voz ressonante da entidade. Algo na entonação dela fez o sangue de João ferver. O que ela realmente queria? O que estava disposto a sacrificar para salvar Joaquim? Nesse mar de sombras, seu pensamento disparou como um animal acuado. Ele podia sentir a presença dos encapuzados se aproximando. Mas onde estavam os rostos deles? A lembrança daquelas figuras se distorceu, e João se esforçou para se lembrar de suas feições, mas tudo que obteve foram flashes de desespero e dor. Aqueles rostos eram familiares, mas não podia identificá-los. Os sussurros se intensificaram. Um coro sinistro que ressoava em sua cabeça, formigando sua consciência. Dedique-se ao pacto. Liberte-se do medo. A tentação foi profunda, como um veneno sutil. Suas mãos trêmulas buscavam algo que não sabia se existia. Ele sabia que a entidade tinha o poder de moldar encaminhamentos de destino, mas o custo seria insuportável. Joaquim, gritou João novamente, a voz ecoando tragicamente em meio ao silêncio opressivo. O chamado parecia drenar suas forças. Se houvesse apenas uma maneira de salvar seu irmão, algo além da escuridão engolidora, quando ele estava à beira de ceder, um lampejo de luz apareceu distante. Não era brilho, mas algo que se contorcia, quase como uma chama reprimida. João aproximou-se de olhos cerrados, ansioso para vislumbrar uma esperança na escuridão. Enquanto caminhava, algo escorregou sob seus pés. Era uma raiz grossa e áspera que o puxava para baixo, quase como se a terra tentasse reivindicá-lo. Suor escorria de sua testa. Liberdade ou dor, ele repetia como um mantra, um conflito dentro dele fervendo como um vulcão. Mas que liberdade! A desolação que via ao redor não era liberdade, mas prisão. Ele precisava enfrentar a verdade, a realidade que ele sempre temeu. Joaquim poderia estar em perigo, mas talvez a escuridão não fosse a única opção. Não, eu não aceitarei, João gritou, agora ciente de que a escolha que precisava fazer não era entre a liberdade e a dor, mas entre a coragem e a derrota. Ele sentia a força repleta dentro dele, como um trovão prestes a explodir. E então, como se atraída por sua determinação, a figura elevada se lançou à sua frente. A luz parecia agora ofuscante, quase a gritar pela atenção de João. Ele ficou paralisado, alcançando em sua memória as vozes do passado, questões que nunca foram respondidas. Quem eram aqueles encapuzados, se não refletores de seus próprios medos, sombras de decisões que ele havia tomado? Quando tudo parecia perdido, uma risada cortou o ar. Era a entidade, divertida com o desespero que manifestava. Você chegou perto, mas ainda não entende. A escolha não está apenas em suas mãos. Então, do éter, uma imagem começou a se formar, e na penumbra, o gesto de Joaquim se materializou, seus olhos se arregalando com a mesma mistura de esperança e terror que João sentia. E nesse instante, uma revelação cortante como vidro atravessou João. Precisava salvar seu irmão, mas não a qualquer custo. O que ele deveria fazer? O que estava disposto a sacrificar? E no clímax daquela decisão que se aproximava, uma nova voz se fez ouvir,
carregada de dor e desilusão. Era uma presença familiar, quase reconfortante, mas assolada pelo desespero. João, me ajude. Você é a única pessoa que pode. O que realmente estava perdido na clareira? Havia mais em jogo do que apenas a vida de Joaquim. E a resposta? Ela estava mais próxima do que ele imaginava. A luz vacilante parecia dançar, projetando sombras distorcidas pelas árvores tortuosas ao redor. João fixou os olhos naquela imagem de Joaquim, que se desvanecia como uma miragem. A voz do irmão, carregada de medo, ecoava contra a escuridão. João, por favor. Ele não podia deixar aquela figura escapar, mas a escuridão pulava ao seu redor, tentando puxá-lo para baixo. Foi em meio àquele desespero que ele começou a perceber que não estava sozinho. Um murmúrio de vozes surgia de várias direções, clandestinas e sinistras. A escolha não é sua, João. O destino já foi selado. As vozes eram familiares, mas João não conseguia identificar quem as proferia. O coração dele disparava e a respiração se tornava mais pesada a cada frase retumbante. Joaquim! Gritou novamente, tentando superar o clamor ao seu redor. Ele precisava encontrar um jeito de romper o ciclo, de não ser capturado pelas sombras. Mas a risada da entidade reverberava na escuridão como uma música macabra que o envolvia. Não se preocupe, João. Você será mostrado o verdadeiro caminho. Apenas entregue-se ao que teme. Um frio cortante se espalhou pelo ar, enquanto figuras encapuzadas rodeavam João, crescendo em quantidade e ameaçadoramente estendendo as mãos. As peles pálidas que passavam sob os capuzes pareciam quase translúcidas, como se apenas a dor coletiva de suas existências lamentasse na escuridão. Ele queria desviar o olhar, mas a sensação de que eram suas próprias fraquezas que estavam diante dele o mantinha paralisado. Sacrifique o que mais ama, sussurrou uma voz, e você será recompensado. Todo o poder para salvar seu irmão está ao seu alcance. João sentiu uma onda gelada banhar seu corpo. O que ele estava disposto a sacrificar? Era uma pergunta que ecoava como um tambor em sua cabeça. Ele se lembrou de suas memórias mais queridas. Risadas ao redor da mesa, brincadeiras no quintal, a confiança inabalável de Joaquim. Tudo parecia quase irreal agora. A escuridão oferecia a ele uma saída. Mas a que custo? E se ele fizesse o que a entidade queria, Joaquim estaria mesmo a salvo? Desesperado, João tomou um passo em direção à luz que começava a se apagar, buscando a única verdade que ainda fazia sentido. Eu não vou me render. Sua voz soou firme, embora seu corpo tremesse. A risada parou abruptamente. Ele viu a luz se contorcer, formando uma rocha de sombras, ameaçando entrar em colapso sobre ele. Você quer lutar? Então lute, mas saiba que cada escolha carrega um preço. Subitamente um grito rasgou a escuridão. Não era de Joaquim, mas de alguém conhecido, alguém que havia perdido há muito tempo. Aninha. Um baque de memória e dor. Como ela pôde vir à mente agora, na hora dada a esse pacto terrível? O que tinha a ver com Joaquim? Por que sua imagem surgia agora, flutuando entre as sombras? João sentiu como se sua mente estivesse sendo puxada em várias direções, enquanto a entidade assistia com uma expressão de deleite. Está vendo? Cada escolha possui seu eco. Agora você terá que decidir entre a vida de Joaquim e a alma de Aninha. Desesperado, ele se lançou para a frente, a escuridão se movendo como um vórtice ao seu redor. O que e quem ele realmente queria salvar? A resposta estava mais próxima do que pensava, mas a ironia de perder ainda mais pesava em seu peito. Quando ia gritar pela última vez, uma nova imagem se formou nas sombras. Aninha, com seus olhos tristes e uma expressão de esperança perdida, estendia a mão para ele. João, não deixe que isso aconteça.
E naquele momento de desespero e confusão, a luz pulsante de sua escolha se desfazia novamente. O que realmente estava em jogo? A resposta era um eco que reverberava nas profundezas de sua alma, como um grito de socorro preso na garganta. O que ele faria? A linha entre amor e sacrifício estava prestes a ser cruzada, e a verdadeira natureza do pacto que lhe foi oferecido começava a se revelar. João parou, o coração batendo descompassado. As sombras se aglomeravam ao seu redor, como se quisessem envolver sua mente em uma espiral de desespero. Aninha permanecia diante dele, não como um fantasma, mas como um apelo genuíno. Ele sentiu a dor em seu estômago aumentar, parecendo pulsar em sintonia com o clamor da escuridão. Aninha. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Ele se lembrou de tudo o que viveram, das promessas de um futuro e a certeza de que sempre estariam juntos. Como poderia sacrificar isso? Mas, e Joaquim? A imagem de seu irmão, implorando por sua ajuda, o atormentava. As figuras encapuzadas começaram a avançar, suas mãos esqueléticas estendendo-se com uma urgência sinistra. João encarou Aninha, e no fundo dos olhos dela, viu uma mistura de dor e compreensão, como se ele tivesse que decidir entre um amor antigo e um fraterno. Sacrifique o que mais ama. As vozes voltavam, agora num coro crescente. A sensação de ser cercado pela escuridão fazia seu corpo tremer de medo. Ele tinha que agir. Pense, João, o que realmente vale mais? O eco da própria dúvida ressoou em seu íntimo. Ele se lembrou de uma noite em que estavam juntos, contando histórias de coragem e grandes bravos que enfrentavam monstros. Queria ser esse herói, mas a sombra o envolvia, fazendo com que as memórias parecessem cada vez mais distantes. Não, eu não vou escolher, gritou, tentando resistir ao apelo maligno. No entanto, o lamento da entidade ressoava em sua mente. Escolher é sua única alternativa. Com um impulso desesperado, João fechou os olhos buscando uma saída. Todo seu ser estava em conflito. Era como segurar um peso impiedoso enquanto a escuridão aumentava sua pressão. Ele precisava clarear a mente. Ele precisava encontrar Joaquim antes que fosse tarde demais. Um movimento repentino chamou sua atenção. A sombra começou a se desvanecer, dando espaço a uma nova forma, mais robusta e ameaçadora. Era um homem, alto e encapuzado, com um sorriso cativante, mas os olhos traziam uma profundidade ao mesmo tempo hipnótica e aterradora. Você se vê em um dilema, meu jovem. Amigo ou irmão? Amor ou responsabilidade? O que trará mais dor e o que traz mais esperança? Cada palavra dele era como um veneno que se infiltrava na mente de João. O ser se aproximou. As sombras ao redor dele pareciam reverenciar sua presença. João sentiu que estava perdendo a capacidade de raciocínio, sua mente assemelhando-se a uma teia confusa, onde cada ideia se entrelaçava num nó cada vez mais apertado. Se você não fizer a escolha, o que ama se tornará o que teme. Todos os que partiram, todos os que você um dia amou, sofrerão, pelo que você não decidiu. A voz envolvente pressionava João como uma correnteza, arrastando-o para a escuridão. Ele olhou para Aninha mais uma vez e uma onda de força e determinação tomou conta. Numa fração de segundo, enquanto a dor se multiplicava, ele sacudiu a cabeça e gritou: Eu não vou deixar você me controlar. Os murmúrios ao redor aumentaram e a escuridão berrou em resposta. Os rostos nas sombras começavam a se contorcer em agonia, parecendo sofrer com a resistência dele. O homem encapuzado sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. Apenas uma expectativa ansiosa. Então venha, João. Vamos ver o quão longe você pode ir.
E no mesmo instante, a terra sob seus pés tremeu, e João sentiu a sensação de desmoronar. Tudo à sua volta começava a girar como um turbilhão. A última imagem de Aninha, sua mão estendida, se apagava lentamente, e ele se viu caindo para dentro da escuridão. Naquele instante sombrio, uma palavra ecoou em sua mente, vinda de Joaquim. Vá, irmão, encontre a verdade. A mensagem vibrava em sua alma como um golpe de luz. Mas o que isso significava? O que era essa verdade? No meio da queda, ele percebeu que o verdadeiro teste ainda estava por vir, e um novo eco de vozes se formava nas sombras, murmúrios de poder e sacrifício, enquanto a entidade sorria em triunfo. O que ele teria que enfrentar agora? O vazio o consumia, mas uma coisa era certa: a batalha não estava no fim. Estava apenas prestes a começar. A escuridão parecia não ter fim. Enquanto João caía, um frio penetrante envolvia seu corpo, e o eco das vozes crescia, formando uma melodia dissonante que ecoava em sua mente. Ele não conseguia distinguir o que era real. Era como se todo o seu ser estivesse preso em um pesadelo sem acordar. A dor no estômago, antes pulsante, agora parecia se espalhar por toda a sua essência, como uma serpente venenosa se contorcendo em agonia. De repente, ele aterrou numa superfície sólida, um chão coberto de terra e folhas secas, que pareciam ter sido removidas de um sepulcro. João levantou a cabeça e olhou ao redor. Um ambiente sombrio, semelhante a uma floresta, se abria à sua frente, mas as árvores tinham troncos retorcidos, e os galhos pareciam dedos longos e gélidos, prontos para agarrá-lo. O cheiro de morte pairava no ar, e um frio inexplicável subia pela sua coluna. Encontre a verdade. As palavras de Joaquim reverberavam em sua mente, mas ele não sabia onde procurá-la. Olhando para os lados, viu figuras vagando entre as árvores, sombras indistintas que murmuravam entre si, como se planejassem um ataque. Algumas delas eram familiares, rostos que ele tinha visto em fotos ou lembranças. Pessoas que um dia amou e que agora eram apenas ecos tristes do passado. João começou a caminhar, forçando suas pernas cansadas a avançar. Cada passo ecoava como um lamento, e o medo crescia em sua barriga. E se aquelas figuras fossem também suas respostas? E se ao se aproximar deles, ele não descobrisse a verdade, mas sim um novo nível de tortura? Então, uma voz chamou em sussurros familiares. Era Aninha, sua figura esguia pairando à distância, cercada por uma luz suave que parecia a única esperança em meio à penumbra. João! Ela sussurrou, estendendo a mão. Contudo, havia algo diferente na sua expressão. Uma dor reverberava em seu olhar, e João percebeu que aquele não era apenas um chamado, era um aviso. Ele hesitou. As vozes das sombras se intensificaram, clamando por sua atenção, tentando convencê-lo a esquecer Aninha. Mas algo dentro dele gritava que ele precisava se lembrar da verdade. A verdade sobre Joaquim. Enquanto isso, as sombras pareciam se divertir com sua confusão, rindo em um tom baixo e maligno que ecoava pela floresta. João. Aninha chamou outra vez, mas agora sua voz carregava um tom de desespero. Não me deixe aqui. João sentiu uma mistura de amor e raiva. Ele não podia simplesmente ir em direção a ela, mas também não poderia ignorar suas súplicas. Um pensamento atravessou sua mente. E se Aninha fosse apenas mais uma ilusão, um truque das sombras para distraí-lo de seu destino? No momento em que ele hesitou, os rostos das sombras se tornaram mais definidos, sussurrando verdades distorcidas sobre os que ele amava. Seu irmão está perdido. Você não pode salvá-lo se seguir por esse caminho. As vozes clamavam. A pressão aumentava, como se as árvores estivessem se movendo para cercá-lo ainda mais. Ele se lembrou de Joaquim, das promessas feitas entre irmãos.
Encontre a verdade. Ele pensou na palavra verdade e fez a única coisa que ainda lhe restava: decidir. Com um grito estridente, ele se lançou em direção a Aninha, ignorando as advertências das sombras. No entanto, ao fazer isso, sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se a terra o estivesse traindo e puxando em direção ao mais profundo abismo. A sombra encapuzada reapareceu, agora diante dele, bloqueando a luz de Aninha. Seus olhos brilhavam com uma verdade por trás de todas as mentiras. Você fez sua escolha. Agora prepare-se para as consequências. E enquanto João lutava para manter a direção, uma nova onda de dor ilumina sua cabeça. Ele sentiu sua consciência se quebrar, e uma visão de Joaquim surgiu. Seu irmão, cercado por sombras, suas mãos emaranhadas nas trevas. O destino de ambos agora estava entrelaçado, e a verdade que João buscava poderia ser o que finalmente o destruiria. Com a determinação pulsando dentro dele como uma chama, ele compreendeu que a escuridão não o deixaria sair fácil. Uma pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para proteger o que mais amava? Os olhos enjoados do ser encapuzado se fixaram nele e as sombras começaram a se mobilizar. O verdadeiro teste estava por vir. João precisava agir. Sentiu que cada segundo que passava era uma ferida aberta, uma nova evidência de que Joaquim estava mais perto do abismo. Com a escuridão sussurrando em seus ouvidos, ele avançou com determinação, decidindo não se deixar abater por aqueles espectros malignos. Eu não vou deixar vocês me parar, gritou ele, a voz ecoando pela clareira. As sombras hesitaram, como se não esperassem essa ousadia. Sussurros se intensificaram, e as figuras encapuzadas começaram a se afastar, avassaladas pela bravura de João. Ele sabia que não era só sobre si mesmo, e o pensamento de Joaquim o impulsionou. Encontre a verdade. A voz do irmão vibrava na sua mente como um mantra. À medida que se concentrava nesse pensamento, uma luz começou a brilhar longe à sua frente. Era um brilho tênue, mas era suficiente para renovar suas esperanças. Ao se direcionar para a luz, desafiando as garras da escuridão, as sombras em volta começaram a produzirem uma cacofonia de vozes, gritos e risadas, como se ele estivesse ofendendo cada uma delas. Você está se precipitando para a ruína, João. Uma figura encapuzada gritou. O caminho da verdade é doloroso, e tudo que você ama vai se perder. Ele não se deixou intimidar. O desejo de encontrar Joaquim alimentava seu avanço, e ao olhar para a luz, viu a silhueta do irmão, ainda cercado por sombras. Um fio de esperança vital, pulsando intensamente, criava surcos de coragem em seu coração. Joaquim! Gritou novamente, e neste chamamento uma onda de energia começou a fluir para ele. Um poder ancestral, como se a própria terra estivesse respondendo à sua determinação. No entanto, ao mesmo tempo, o chão sob seus pés começou a se estilhaçar, como se a realidade estivesse tentando desintegrá-lo. João focou na luz, ela se tornava mais clara, e ele ouviu a voz do irmão ressoar, trazendo uma tranquilidade inusitada. João, você está quase lá, e então tudo fez sentido. A verdade não era apenas um conceito confuso ou um conhecimento distante. Estava dentro dele, pulsante, atenta. A força do amor entre irmãos, a promessa de que sempre estariam juntos, foi a âncora que o manteve firme. Ele relutou contra os tormentos que as sombras ofereciam, cada um mais sedutor que o outro, mas fez uma escolha definitiva. Não iria ceder ao medo. Com a determinação renovada, ele começou a correr na direção da luz, enfrentando a escuridão que tentava se fechar sobre ele. Era como correr contra um tornado. Cada passo parecia durar uma eternidade, e a pressão aumentava como se algo pudesse prendê-lo a cada movimento. Joaquim! Gritou uma última vez, e no eco dessa urgência, a luz explodiu. Uma fissura se abriu, revelando a clareira onde Joaquim estava lutando contra as sombras que o cercavam.
Os olhos do irmão refletiam a mesma determinação que brotava em João. "João!" gritou Joaquim, agora claramente consciente do que acontecia. Suas mãos se ergueram, empurrando a escuridão, resistindo à força que tentava levar sua alma. A luz envolveu os dois irmãos, reunindo suas energias em um poderoso feixe que rompia as correntes da escuridão. Enquanto João se aproximava, uma explosão de calor envolveu o ambiente, e as sombras pareciam gritar de agonia, como se fossem queimadas pelo brilho renovador da esperança. Desesperadas, as figuras encapuzadas tentaram resistir, mas a força desencadeada pela união dos irmãos foi avassaladora. As raízes que tentavam prendê-los começaram a murchar e retroceder, e o céu escuro tornou-se uma tela clara, revelando a beleza ausente da noite anterior. "Juntos!" João e Joaquim gritaram em uníssono, suas vozes moldando um novo destino. O ar ao redor se iluminou, e os ecos das sombras, agora distantes, tornaram-se sussurros inoperantes. E assim, quando a luz finalmente os envolveu, João e Joaquim se abraçaram, séculos de desespero dissolvendo-se sob o calor da determinação. O que antes era um pacto maligno se transformou em uma oferta de liberdade. A verdadeira maldição não era o temor de perder um ao outro, mas o reconhecimento do que o amor era capaz de superar. E com isso, o passado amaldiçoado da fazenda ficou para trás, como as sombras que se dissipavam ao amanhecer. Enquanto o sol começava a surgir, pintando o céu de tons quentes, os irmãos estavam livres. A jornada os deixara marcas, mas eles sabiam que o amor investido durante a luta era o único pacto que precisavam firmar. João olhou para Joaquim, com o coração ainda acelerado. "Nunca mais vou deixar você sair de vista, irmão." Os dois riram, suas vozes ecoando na nova clareira repleta de luz. Eles estavam juntos novamente, livres das correntes do medo e do terror. E enquanto o sol brilhava sobre eles, a vida na cidade parecia renascer. Um novo começo, uma nova história. Mas em algum lugar uma risada sinistra ainda ecoava, como uma sombra em busca de uma nova oportunidade. Agora, antes de deixar essa história para trás, aqui vai algo que você precisa fazer. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora, para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Comente suas reações e teorias sobre o final dessa aventura arrepiante e, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações.